E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Faguito e você está em mais um vídeo do canal Cafeína de Cada Dia. Peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e comente se você discorda de mim de maneira educada. E se você concorda, comente também para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. É, Hoje eu tô aqui, mudei de cenário, entre aspas, né? Eu estou no mesmo lugar, eu só mudei de lado. Eu vou falar sobre uma coisa que eu não posso falar abertamente porque a plataforma não permite que a gente fale sobre assuntos polêmicos. Mas eu vou falar sobre a coisa que mais me incomoda no aspecto da esquerda. Porque eu jamais vou me tornar uma pessoa de esquerda. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a matéria aqui atrás na TV, porque parece que na gravação vai ficar invertido, mas eu espero que não. Mas qualquer coisa eu vou ler aqui para vocês, que é uma matéria de 2017, que diz assim: Islândia praticamente erradicou a síndrome de Down, mas de maneira bem polêmica. Então, pessoal, eu como deficiente físico jamais vou ser a favor de que se retire vida de bebês inocentes no ventre de suas mães. Eu acho abominável que alguém pense em tirar a vida de pessoas inocentes, ainda mais crianças. Aí você pode argumentar comigo dizendo: mas Faguito, não são crianças, são apenas fetos. Bom, eu tenho uma novidade para você. Eu já fui um feto. Você já foi um feto. E se a sua mãe tivesse interrompido a gravidez, e se a minha mãe, ao descobrir que tinha um filho deficiente, ela decidisse interromper a gravidez, eu não viveria momentos maravilhosos nessa terra. Eu não teria conhecido meus amigos, eu não teria me apaixonado algumas vezes, eu não teria me divertido, eu não teria sentido o amor da minha mãe, que a minha mãe me ama desde antes de eu nascer. Isso eu tenho certeza. E se tem uma coisa que eu agradeço muito a Deus nesse planeta Terra, é ter a minha família maravilhosa, que apesar de não ser perfeita, porque, como eu sempre digo, o ser humano não é perfeito, todo mundo tem alguma falha em algum lugar, mesmo que escondido. E você que quer dar uma de perfeitinho, que não discrimina ninguém, não faz piada ofensiva, é o lacradorzinho bom, o bom samaritano, você tem defeitos sim. Você tem defeitos sim. Talvez você não queira admitir. Talvez você queira usar uma máscara social na frente das pessoas. Talvez vocês vão ouvir o meu cachorro latindo, muito provável, porque o microfone do celular capta bem os ruídos externos. Mas eu não vou regravar esse vídeo aqui não, tá pessoal? Eu acho inadmissível que práticas como essa se tornem normal. Eu sei que nenhuma das mães que interromperam a vida dos seus filhos nessa matéria foram obrigadas pelo governo. Não, elas não foram obrigadas. Elas foram apenas incentivadas. De que maneira? Normalizando a situação. Dizendo: olha, então,
uma criança com síndrome de Down dá muito trabalho. Eu tenho certeza que você ter uma criança assim que vai te causar muito transtorno. Eu acredito que muitas dessas pessoas que defendem essa prática que eu acho maligna são as mesmas pessoas que chamam o nosso atual presidente da palavrinha com M, né? E termina com ista, né? Mas saiba que vocês, a promover esse tipo de coisa, a achar legal assassinar seu filho indefeso no seu ventre, você está promovendo, mesmo sem saber, a eugenia, destruindo a vida de pessoas inconvenientes. Porque hoje pessoas com síndrome de Down, amanhã pessoas com outro tipo de deficiência, depois se descobrir, talvez daqui futuramente o gene gay, vamos assassinar todos os inconvenientes da sociedade. Então, eu acho que de tudo que eu mais abomino dentro da esquerda, o interrompimento de vida de crianças é o que mais me deixa enojado. E eu, como deficiente físico, como uma pessoa que, graças a Deus, tive uma família maravilhosa que, primeiramente de tudo, me deu o direito de existir, me deu o direito de estar vivo. Eu agradeço muito por isso, muito mais do que tudo. Só para finalizar, para vocês, pessoal, eu vou contar uma história para vocês, bem rapidinho, que o meu pai me contava. Ele me contou algumas vezes que quando eu nasci, prematuro de 7 meses, eu fiquei um tempo na incubadora, enquanto a minha mãe foi para casa, né, de alta, tudo, fica lá de repouso. E o meu pai ficou incumbido de ficar levando a chuquinha de leite para mim tomar, lá na incubadora. E ele fez isso algumas vezes e tudo. Até que um dia a minha mãe deu a chuquinha pra ele levar pra mim. E chegando lá, o médico falou, olha, seu filho recebeu alta. Você pode levar ele pra casa. E o meu pai voltou pra casa com a chuquinha cheia no bolso, com a chuquinha cheia de leite. A minha mãe, quando viu que meu pai retornou com a chuquinha cheia, ela deu um grito de desespero. Ele falou assim que ela começou a chorar na hora, gritando, desesperada, porque ela achou que eu tinha morrido. Ela achou que eu tivesse morrido e por isso o meu pai voltou com a chuquinha cheia de leite. Aí meu pai acalmou ela, tudo, disse que não era o que ela estava pensando, que eu tinha recebido alto, tudo. Mas, escutando essa história, eu consigo sentir até a dor que a minha mãe sentiu. E em pensar que eu tinha morrido. Porque a minha mãe já tinha tido, se eu não me engano, 3 abortos espontâneos. E ela não queria perder mais um filho.
No caso, eu sei o quarto. Então, eu imagino que desde quando eu era nada, eu nasci sem tamanho, sem peso, desnutrido e tudo mais. Desde que eu não me lembro de estar aqui nesse mundo, a minha mãe já me amava. E eu acho que uma pessoa que cogita a possibilidade de assassinar o seu filho, eu sei que eu não deveria falar essa palavra não pode ser dita também. Você que pensa em interromper a vida do seu filho por conveniência, você, na minha opinião, é o pior tipo de monstro que existe na face dessa terra. Você que deveria ser a maior heroína do seu filho, você escolheu se tornar a pior vilã da vida dele, retirando a vida dele. Então, é isso, pessoal. Eu queria tocar nesse tema hoje, que é o que mais me noja dentro da esquerda, e é o que vai me fazer nunca, jamais me tornar um esquerdista. Eu acho que eu tenho obrigação moral de lutar contra esse tipo de coisa aqui, para que, assim como eu tive a oportunidade de nascer, eu tive a oportunidade de experimentar emoções positivas, fazer amizade, ter conhecimento, ter uma família maravilhosa. Assim como eu tive a oportunidade, eu tenho que lutar pela oportunidade de outras pessoas assim como eu. Sejam elas deficientes físicos, sejam elas pessoas portadoras de síndrome de Down, sejam elas homossexuais. Se daqui a um tempo tiver como descobrir se o bebê vai ser ou não homossexual, eu também vou estar lutando para que essa pessoa tenha o direito de existir, tenha o direito de viver. Eu acho nojento esse tipo de coisa aqui, tá? É isso aí, deixa o seu like, compartilha e ajuda o canal a crescer.